Ideias. Me diga em detalhes. O anel do grande sábio que você usa é inegavelmente poderoso. A capacidade de usar toda a magia azul existente, bem como multiplicar o poder mágico por 5. Você poderia comprar um país se você fosse vender o anel. Sung Jin levantou as mãos para dar uma olhada no anel dentro do qual um estranho material azul flutuava. Mas parece um velho anel de brinquedo barato que você poderia comprar por $1 em um vendedor de rua. E isso vale tanto quanto um país? Mas, como você provavelmente pode dizer, você só pode usar o poder mágico amplificado se você tiver mana suficiente para lidar com ele. 1. Há uma grande quantidade de magia azul que se tornaria muito útil com maior reserva de mana. Mesmo que não seja um feitiço de pináculo como os feitiços do nono círculo. Ainda há escudo de gelo, teleporte, lança de gelo, tempestade glacial e outros feitiços poderosos que existem em todas as classes. Mas o único feitiço que você pode usar agora é... Sim. De segundo círculo e abaixo. Congelamento. Apenas um. Sim. Está correto. Eu acredito que foi dito que você pode usar os efeitos do Anel do Grande Sábio por até 30 segundos após ativação. Mas isso não é tão importante. Há muito pouca mana para importar. 1. Ele não estava errado. Então, eu preciso aprimorar poder mental a partir desse ponto. Certo? E bastante ainda por cima? Sim. Está correto. E evitar aumentar o poder mágico por enquanto? Isso também está correto. Embora seja bom ter uma grande quantidade de poder mágico, você não pode usar nada dele do jeito que é agora. E, se possível, usar magia de círculo superior será mais útil. A crença comum é que é um uso muito mais efetivo da mana usar um feitiço do quarto círculo do que 2 feitiços de segundo círculo. 1. Realmente? Sim. Sung Jin refletiu por um momento. No passado, Edward certamente havia dito: um disparo de bola de fogo é melhor do que 2 raios de fogo. Mas se você pensa nisso, o uso mais eficiente da mana é apenas usar a magia de nono círculo. Sim. Esse é o caso. Eu nunca usei. Então eu não sei com certeza. Mas se você conseguir voltar no tempo, qualquer coisa deve tornar-se possível. Especialmente para o mestre que é hábil com a espada. MMM. Sim. O que você acha do meu nível atual de poder mágico? Quantos segundos eu poderia voltar no tempo com um feitiço de nono ordem? Supondo que eu tenha mana suficiente. Para o número exato, não sei dizer. No entanto, direi isso já que o mestre já é um excelente mago. E com a ajuda do anel, o mestre pode subir as fileiras proeminentes de um grande mago e deixar uma marca na história como um usuário de magia de nono círculo. Mesmo? MMMM. Então eu primeiro deveria tentar aumentar minha mana. Para esse propósito, por favor, veja isso. Soldamir colocou uma folha de papel em cima da mesa. Sung Jin deu uma olhada. No papel estava escrito 11.119. 13.725. Esses eram, de alguma forma,
Um conjunto familiar de valores. Mas Sung Jin não conseguiu lembrar imediatamente onde os tinha visto. Sung Jin perguntou a Soldamir. O que é isso? Esse é o poder mágico e o poder mental atual do mestre. Ah! Entendi. Ontem à noite. Soldamir perguntou. Mestre, quais são seus níveis atuais de poder mágico e mental? Então ele respondeu com: Operadora. Mostre a Soldamir meu status atual. Mas logo ele se esqueceu disso. Soldamir apontou para os números na folha. Esses são os status básicos do mestre. Ele rapidamente escreveu valores adicionais. 12.787. 15.784. Esses são no caso de 15% de bônus. Que é quando você possui algum título equipado. Além do mestre caçador. E esses são 14.455. 17.843. Seu status quando você usa o título de mestre caçador. Se você aumentar o seu poder mágico por 5 aqui, torna-se 72.275. E se você multiplicar outros 9 por cima disso, torna-se a quantidade de mana necessária para ativar o feitiço de magia azul de nono círculo. Reverter o tempo. Que avança para 650.475. Que quantidade absurda! Sim. Significa que você precisa de cerca de mais 50.000 de poder mental para usá-lo apenas uma vez. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu teria investido menos pontos em poder mágico. Não. Não. Se o seu poder mágico for muito baixo, poderia resultar em voltar por um mero segundo ou dois depois de usar toda essa mana para lançar o feitiço. Isso também seria muito inútil. É melhor assim. Basta trabalhar duro para aumentar lentamente sua mana e desbloquear um círculo por vez. 1. Sim. Mas ainda é um pouco decepcionante. Eu pensei que poderia usar o reverter o tempo imediatamente. A magia de nono círculo frequentemente é chamada de feitiços da ordem divina. Normalmente, apenas os dragões são capazes de lançá-la, já que eles são os verdadeiros mestres do poder mágico. Sem o coração de um dragão. Sung Jin inclinou a cabeça quando ouviu isso. Sim. Agora mesmo. Você disse coração de dragão? Sim. Coração de dragão. Isso. Eu recebi um da última raid. O quê? O coração de dragão? A origem da mana? Sim. A boca de Soldamir estava aberta. O quê? Agora que ele pensou nisso. Soldamir não estava por perto quando Sung Jin pegou o coração de dragão. Sung Jin o chamou para fora depois de encontrar Ariane e nem mesmo uma vez depois de retornar ao 99 Noites ele teve a chance de ver o item. Enquanto Sung Jin o deixava para trás no mercado negro. Assim que ele chegou. Isso. Onde está agora? Eu deixei na forja. Para fazer outra arma. Nesse caso, só teremos que acreditar na habilidade do ferreiro. Eu não sei que tipo de lâmina seria feita. Mas seria ótimo se a espada retivesse a verdadeira natureza do coração de dragão.
Sung Jin perguntou a ele. Por verdadeira natureza. Fornecimento de mana. Se a espada puder fazer isso, você poderá usar reverter o tempo já na próxima rodada. 1. Entendo. Sung Jin fez uma pausa por um momento para olhar pela janela enquanto pensava. Bem, não podemos deixar de acreditar em cargos. Ele prometeu fazer uma lâmina mágica. Eu vou apenas aceitar suas palavras. Mas então ele se lembrou de suas palavras. Eu trato todos os itens que passam pelas minhas mãos como meus próprios filhos. Eu dou o meu melhor para os meus filhos. Mas só porque eu sou seu pai. Isso não significa que eu posso prever como eles vão acabar quando adultos. O dado já foi jogado. Agora. Tudo o que ele podia fazer era rezar para que o lado que caísse fosse favorável. 4h30 da manhã. Sung Jin voltou para mais escuro que o preto novamente. Eu comprarei o cajado do imperador ou como for que você o chamou. Eu acho que a caça aos trolls está indo bem? Aqui está. Sung Jin recebeu o item e segurou-o acima de sua cabeça. Cajado de Helix, cetro do Senhor da Guerra. Cajado, heróico. Força. B. Destreza. C. Habilidade ativa. Pedido. Invoca todos os escolhidos. Os escolhidos são capazes de rejeitar a invocação. Tempo de recarga. 1 dia. Pedido obrigatório. Invoca formalmente os escolhidos que rejeitaram o pedido. Aqueles que são invocados dessa maneira não conseguem deixar a dimensão por 10 minutos. Tempo de recarga. 1 dia. Inspeção. Selecione um escolhido e verifique a situação. Pode optar por se teletransportar para o escolhido que está sendo visto. Tempo de recarga. 5 minutos. A criança sorriu alegremente quando disse: No mundo dos reis, eu me tornarei o menor, mas o maior rei da selva. Mas seus olhos estavam cheios de certeza. Sung Jin aceitou. Tinha todas as funções que lhe foram ditas. Invocar e inspecionar. Mas então também tinha uma função peculiar que ele não esperava. Pode recusar a invocação. E então invocar a força. Sung Jin murmurou para si mesmo. O comerciante de mais escuro que o preto disse: Se houver um rei, é obrigado a existir um súdito desobediente. Talvez até um rebelde. 1. Sung Jin pensou por um momento. Nada. Franz Seren. Ele só havia reunido pessoas em quem confiava. Então ele não pensou na possibilidade de traição antes. Bem, isso provavelmente não vai acontecer. Eu os escolhi. Sung Jin pensou para si mesmo enquanto olhava para cima. Mas então o comerciante de mais escuro que o preto mostrou um sorriso e disse: O que você acha? E se você perdesse suas memórias do passado e tivesse encontrado Edward? Você não acha que o teria escolhido também? Sung Jin congelou com suas palavras. Edward tinha sido extremamente bom e gentil. Se Sung Jin não tivesse voltado ao passado e tivesse encontrado Edward, eu o escolheria. Sem dúvida. Era verdade. Ele tinha uma grande personalidade, alta habilidade e grande manuseio com magia. E ele até conseguiu reunir todas as partes do Histórias do Ocidente, obtendo um livro igual ao Romance dos Três Reinos.
pensando em sua possibilidade. Isso abalou profundamente a Sung Jin. Traído pelas pessoas que escolhi. Com os status bônus que eu dei. Isso seria perigoso. Ele havia dito a Nada que iria realizar uma entrevista. Mas uma entrevista não passava de uma única interação momentânea. Não pôde revelar a natureza mais íntima de uma pessoa. Se eu fosse você, eu colocaria esse olho em bom uso. Olho? Sung Jin olhou para ele. Sung Jin percebeu que o olhar do homem estava para sua lateral. Ele estava olhando suas orelhas em vez dos olhos dele. Sung Jin percebeu que o olho ao qual ele se referia era o brinco. Olho de Jeremias, o brinco que lia mentes. Então ele teve uma ideia. E se eu usar isso com esse homem? Então Sung Jin tocou intencionalmente o brinco quando ele disse: Ah! Isso! Sim! Isso é muito bom! O homem respondeu imediatamente: Sim! Mas não vá tentar ler minha mente. Sung Jin visivelmente retrucou: Como eu pensei? Não funciona. O comerciante apontou para as mãos de Sung Jin e disse: Você parece valorizar muito esse anel. Mas eu penso de forma diferente. Eu acho que o brinco será muito mais útil para você. Sung Jin pensou sobre isso com cuidado. Ele não está errado. E então o homem murmurou: Bem, ambos têm poder de semideuses e semi-humanos. Mas, de qualquer maneira, está aqui para compras. Certo? Ah, sim. Ainda tenho 16.215 moedas. Então eu quero comprar um Eli. Eu lhe disse a última vez. Mas você pode comprar o Elixir em múltiplos de 1.000. Então vou comprar o máximo que puder. 16.000 transação completa. Que legal você é! Sung Jin ergueu as duas mãos e respondeu: Eu já comprei tudo o que eu precisava. O homem tirou uma garrafa de vidro contendo um líquido de cor negra. A garrafa tinha exatamente o mesmo design que a água sagrada do batismo. Exceto, o líquido contido dentro era de uma cor diferente. Sung Jin aceitou e bebeu imediatamente. Embora a cor fosse negra. Sung Jin sentiu-se estranho e verificou a garrafa depois de beber. A cor é negra. Mas não há sabor ou cheiro. Bem, é esse tipo de item. Sung Jin disse enquanto olhava para ele com os olhos cheios de suspeita. Operadora. Quantos pontos não atribuídos eu tenho? Você tem 3.200 pontos não atribuídos. Sung Jin deixou sua dúvida de lado. Os efeitos são bons. Então, uma vez que a próxima raid acabar, eu voltarei. Como quiser. Sung Jin colocou o cetro do rei no cubo quando ele deixou mais escuro que o preto. Cargos deve estar perto de terminar de transformar o coração de dragão em uma espada. Sung Jin dirigiu-se ao mercado negro. Mas, entretanto, ele lembrou as palavras do comerciante. Talvez até um rebelde. Sung Jin murmurou para si mesmo na rua vazia do mercado negro. Rebelde. Uma rebelião. Sung Jin chegou à forja de Cargos. Clang, clang, clang. Cargos estava martelando com força na bigorna. Sung Jin. Como sempre.
Parou ao lado para evitar perturbá-lo durante seu trabalho. Mas não importava quanto tempo ele esperasse. O martelamento não parou. Eram 5 da manhã. E tudo além da forja estava envolto na escuridão. Sung Jin levantou-se e esperou mais de 2 horas. Uma vez que o sol começou a subir no horizonte, Cargus finalmente limpou o suor das sobrancelhas e disse: Véu. Pronto. Seja ou não devido ao fato de que o coração de dragão era um material difícil de trabalhar, ou porque uma espada tinha que ser feita a partir do zero. Demorou muito mais do que quando ele aprimorou a lua espectral. Sung Jin, que esperara com os braços cruzados, caminhou até ele e tocou em suas costas. Obrigado pelo seu trabalho duro, Cargus. E vá em frente e pegue-a. Essa é a sua 4ª espada agora. Cargus entregou a espada a Sung Jin. Uau! Sung Jin não podia deixar de exclamar com admiração. Não foi por causa da espada, mas por causa da elegância e da beleza da bainha. A bainha, que era de aço, estava decorada com imagens de dentes e língua de um dragão, e chamas que saíam de lá. Quando Sung Jin inclinou a bainha para inspecioná-la mais de perto, as chamas pareciam ganhar vida e dançar. Uau! Quando você fez isso, Cargus? Bem, ontem de manhã. O coração do dragão não foi totalmente derretido quando eu terminei Artêmio. Então coloquei algum trabalho nisso. Obrigado, Cargus. E você vem regularmente à minha forja. Por sinal, você também deve verificar o que tem dentro da bainha. Não acha? Como ele sugeriu. Sung Jin puxou a espada para fora da bainha. Da ponta da espada ao cabo, a lâmina inteira era de cor preta. Não tinha uma guarda cruzada. Então o limite da lâmina e do cabo era difícil de encontrar sem olhar de perto. Mas sua simplicidade aumentou sua beleza. O coração de dragão precisa permanecer como uma única peça, foi o que ele disse. Então é por isso que está moldado dessa forma. Sung Jin pensou enquanto levantava a lâmina acima de sua cabeça. Segurada assim, parecia um chifre longo. Espada sem nome, espada sem nome. Katana, lendária. Força. S. Destreza. A. Poder mágico. B. Habilidade passiva. Sopro de mana, D. O coração de dragão restaura 1% de mana do usuário por segundo. Habilidade ativa. Fluxo de mana. Fornece metade da mana usada pelos próximos 10 segundos. Dependendo do tamanho do coração de dragão, existe um limite para a mana fornecida. A primeira coisa que ele notou foi o nome. Espada sem nome. Não há nome? Sung Jin verificou as informações por baixo. Os aumentos de atributos estavam no lado comum para uma arma de grau lendário. Mas foi especial porque também teve um aumento para o poder mágico. É bem apropriado para uma lâmina mágica. E, finalmente, as habilidades mais importantes. Ativa e passiva ambas estavam relacionadas à mana. A passiva sopro de mana era algo que ele poderia substituir até certo ponto com lua espectral. Então não era tão impressionante. Bem,
É melhor quando não há monstros para matar por perto. A coisa mais atraente foi o fluxo de mana. Entre as espadas de grau lendário único ele carregava lua espectral, sangue vingado e artêmio. A razão pela qual ele escolheria essa espada provavelmente seria para usar essa ativa. Pode fornecer metade do custo de mana. Com essa passiva, Soldamir estava certo. Parece que uma habilidade ativa com a natureza do coração de dragão foi imbuída na espada. Uma vez que forneceu metade da mana, era como dobrar o poder mental. A única parte em que o fez hesitar era que havia um limite superior. 1. Significa que não pode dar mana ilimitada. Não sei o quanto acabará sendo, mas deve ser mais do que o que tenho. Enquanto Sung Jin estava olhando as especificações da espada, Cargus perguntou ao lado: Como é? Você gostou dela? Assim. Eu acho que vou ter que estudar as habilidades um pouco mais. Mas parece que a espada que esperávamos foi feita. Embora essa espada não tenha um nome. Não é? Claro que não tem um nome. Está além do meu trabalho. Vá adiante e nomeie-a como quiser. 1. Como devo nomear? Sung Jin pensou por um momento enquanto segurava a espada. Eu não tenho muita confiança em nomear coisas. A bainha tem uma figura de dragão cravada nela. A própria lâmina é feita do próprio coração de dragão. Bem, o nome deve incluir um dragão de alguma forma. Certo? Sung Jin pensou por um momento sobre dragões. E então ele pensou nos dragões que encontrou na última raid. Shao Gao e Ariane. E entre eles, ele encontrou um nome que ele gostava. Ariane. Ariane? Uma pessoa. Quero dizer, um dragão com o qual estou em dívida. E eu queria saber se seria bom nomear essa espada igual a ela. 1. Ariane. Parece bastante feminino. Eu acho que combina perfeitamente com essa espada. Quando eu fiz essa espada, imaginei uma mulher bastante fria, inexpressiva, perfeccionista da metade dos 30 anos enquanto trabalhava. De alguma forma, a imagem da espada de Cargus combinava perfeitamente com a de Sung Jin. Bem, em vez de 30 anos, ela estava mais perto de 3.000 anos. Uma mulher. Mas ela parecia ter cerca de 30 anos externamente. Sung Jin disse para ele: Eu usarei o nome de Ariane. E a alcunha? Para a alcunha. Sung Jin pensou por um momento. Mas Cargus sugeriu-a. E quanto à Lei de Dragão? Acho que combina perfeitamente com a imagem dessa espada. Ah! Isso soa bem. Eu ficarei com isso. Então, diga à operadora que você quer nomear a espada sem nome. Operadora. Quero nomear essa espada. O nome é Ariane. E a alcunha é Lei de Dragão. Indique claramente o nome e a alcunha mais uma vez. Por favor. Nome é Ariane. Alcunha é Lei de Dragão. Ariane, Lei de Dragão. Está correto? Sim. Esse item é agora Ariane, Lei de Dragão. O novo nome do item será válido no caso de equipar.
desmaterializar ou vender. Sung Jin tentou balançar a nova espada Ariane uma ou duas vezes. Talvez devido ao fato de ser feita de coração de dragão. Era um pouco mais leve. Obrigado. Cargos. Por me fazer uma espada tão maravilhosa. Sim, sim. Bem. Quando você obter mais pedras de aprimoramento, traga-a de volta. Também estou curioso para ver até onde ela crescerá. Ah. Ok, entendi. Sung Jin assentiu. Não importa quão boas fossem as habilidades passivas e ativas de Ariane. Ele não seria capaz de fazer mais do que alguns testes triviais no momento. A nova espada era de um grau inferior às 3 outras espadas. Lua espectral. Que pode imbuir inimigos com poderoso sentimento de medo. Sangue vingado. Com sua produção de dano imensamente alta. Artêmio. Uma espada especializada em caçar magos. Assim, pode ser difícil justificar usá-la como uma das principais espadas. Então eu vou lhe ver mais tarde. Bem. E o preço é? Oh. Certo. Você já pagou. Está certo. Está bem. Volte quando precisar de mim. Sung Jin deixou para trás a forja e abriu o caminho para o 99 Noites novamente. Ele pensou sobre a habilidade ativa de Ariane. Fluxo de mana enquanto caminhava. Uma vez que basicamente poderia dobrar minha mana. Mesmo com a habilidade ativa do Anel do Grande Sábio. Posso usar feitiços de quarto círculo. Eu deveria perguntar a Soldamir quais feitiços são bons para usar. Uma vez que o poder mágico saltaria por 5 vezes. Duplicar seu poder mental quase não compensou a diferença. Ele teria que se concentrar em aumentar seu poder mental por um tempo. Enquanto ele estava pensando nisso, ele de repente teve uma ideia. Espere. Se o bônus do multiplicador de poder mágico for B, é uma vez. E se eu usar o Anel do Grande Sábio? O bônus de poder mágico se torna 5 vezes. Até o grau SSS concedeu apenas um multiplicador de 4 vezes. Mas usar essa espada com a habilidade ativa do Anel do Grande Sábio aumentaria temporariamente o bônus de dano maior do que uma arma de grau SSS. Poderia. Uau! Sung Jin parou para olhar sua nova espada Ariane. Sung Jin finalmente chegou ao 99 Noites. A hora já era 7h30. Rajin e Caim já haviam acordado e estavam se divertindo. Sung Jin, que os viu brincando, lembrou. Ah! Certo. Recebi outra polpa da evolução na última rodada. Caim, fique aqui. Ele ordenou que Caim ficasse. Rajenta. Siga-me. Qian? Rajenta inclinou a cabeça 45 graus para o lado. Eu vou lhe dar uma coisa boa. Então venha. Rajenta seguiu Sung Jin longe do pátio da pousada. Uma vez que ele verificou que ele estava longe o suficiente de Sombra Corredor e Caim, Sung Jin colocou as mãos no cubo e disse: Operadora, me dê a polpa da evolução. A fruta saiu do cubo. E nem um segundo depois, Rajenta agarrou a fruta com o bico e a engoliu. Sim. Sim. Eu disse que ia lhe dar uma coisa boa. O corpo de Rajenta brilhou intensamente quando ele começou a crescer. Mas ele estava crescendo muito mais do que o que Sung Jin havia antecipado. Rajenta era originalmente quase tão alto quanto Caim.
Mas agora ele era muito mais alto do que Caim. Uau! Eu sabia que os grifos eram contados como altos. Ao contrário do tempo com Caim. Nenhuma mensagem veio anunciando que Rajenta havia subido de grau. Mas ele agora cresceu muito grande. Grande o suficiente para montar. Cu. Rajenta parecia achar estranho que o mundo, inclusive o mestre, de repente encolheram em tamanho. Eu não encolhi. Rajenta. Você cresceu. Você pode voar agora? Cum. Rajenta bateu as asas de onde ele estava e levantou-se no ar. Suas asas douradas brilharam na luz enquanto ele se elevava no ar. Era uma visão a contemplar. Grifo real? Eu tinha ouvido que era uma linhagem preciosa. Eu posso ver por quê. Mas agora que eu penso desde que ele cresceu assim, talvez eu possa levá-lo ao combate. Asterisco. Sung Jin terminou seus pensamentos e saiu, deixando Caim, que estava latindo para o Rajenta, voando para trás quando entrou no 99 noites. Por ter passado tanto tempo na forja, ele não teve muito tempo antes da raid começar. Sung Jin mostrou a nova espada a Soldamir e disse: Soldamir, essa é a espada feita do coração de dragão. Oh! E quanto às suas especificações? Sung Jin segurou Ariane. A operadora mostrou a tela de especificações da Ariane recentemente modificada com um nome aplicado. Ariane, Lei de Dragão. Katana, lendária. Força. S. Destreza. A. Poder mágico. B. O. Fornece metade da mana usada? Isso significa. Sung Jin trocou palavras com Soldamir sobre as habilidades da nova espada e como ela pode ser usada quando. Ronco. Um som veio do seu estômago. Ah! Já é hora do café da manhã. Sung Jin virou-se para Dalupin para dizer: Dalupin. Por hoje. Ele estava prestes a pedir. Mas ele se deteve. Ah! Espere um segundo. Por favor. Ele fez uma pausa para perguntar à operadora. Operadora. Quanto tempo falta antes da raid? 1 hora e 26 minutos. Não era tarde demais. Era provável que fosse hora de que todos tomassem o café da manhã. Sung Jin voltou para o quarto dele. Na mesa estava a nota de informações que recebeu na noite passada. Sung Jin trouxe a nota de volta para o andar térreo e sentou-se na mesa. Sung Jin fez outro pedido à operadora. Por favor. Me dê o cajado de Helix. O cajado surgiu do cubo. Sung Jin tocou o cajado em seu ombro enquanto lia a primeira linha da nota de informações. Informações sobre a planície congelada Cariara. 1. Esse lugar. Ele lembrou a última vez que ele fez essa raid. Ele até sabia onde estava a peça oculta. Sung Jin pegou o cajado enquanto continuava a ler a nota. Ele pensou que seria uma boa ideia apresentar todos uns aos outros antes da raid começar. Sung Jin levantou o cajado e disse: Pedido. Era hora de uma reunião durante o café da manhã. Do cubo. As imagens de Seren, Nada e Franz apareceram. O rosto da primeira pessoa a aparecer foi o de Franz. Parecia que ele ainda estava meio adormecido. Ele respondeu enquanto piscava os olhos. Senhor. Quem?
Como você? O que foi? Você ainda não começou? Eu estava prestes a começar a me preparar. Levante-se. Vamos tomar o café da manhã juntos. Mas como você? Eu tenho um novo item. Então, do outro lado da tela. O cubo perguntou a Franz. O escolhedor está solicitando sua invocação. Você aceita a invocação? Ele olhou o cubo brevemente antes de responder. Eu irei depois que eu lavar meu rosto então. Certo. A segunda pessoa a aparecer foi Seren. O que? O? Opa! Ela já estava sentada em uma mesa na sala de jantar da pousada. Ela teve seus equipamentos de combate completos. E provavelmente completou seus preparativos para a raid. É um novo item. Já tomou seu café da manhã? Não. Eu estava prestes a pedir. Então venha para cá e vamos comer juntos. Tudo bem. Opa! Ambos apareceram perto simultaneamente diante de Sung Jin. Eles olharam ao redor do 99 Noites de Sung Jin. Essa teria sido a primeira vez que eles viajaram para uma dimensão diferente da sua. Mas não havia nada em particular que eles acharam diferente. Além da lâmpada e do gigante azul. Sung Jin disse para eles: sentem-se. Os dois sentaram-se nas cadeiras mais próximas. E então eles finalmente começaram a olhar um para o outro. Sung Jin queria apresentá-los um ao outro. Mas nada ainda não estava aqui. É mais fácil fazer as apresentações uma vez que. Mas Franz estendeu um cumprimento para Seren primeiro. Prazer em conhecê-la. Eu sou Franz Ozenfeld. Olá. Eu sou Seren An. Mas ainda não havia resposta de nada. O que foi? Não funcionou corretamente? Sung Jin estava checando o cetro quando a imagem de nada finalmente apareceu na tela. Sung Jin imediatamente soube por que sua resposta estava atrasada. Na tela. Nada, só tinha um roupão de banho. Ele deve ter iniciado a invocação enquanto ela tomava banho. Ela perguntou com a voz ligeiramente elevada. Qual é o significado disso? Sung Jin entrou em pânico. Mas ele respondeu com um tom tão calmo quanto ele conseguiu. Ah! Estou tentando que todos os escolhidos se encontrem. Ela olhou para Sung Jin e para os outros dois sentados atrás dele. E seu cubo disse: você aceita a invocação? Nenhuma resposta por 3 minutos terminará em rejeição automática. Ela deu um olhar ao cubo e disse: bem, eu estarei aí em breve. E 2 minutos depois, ela também apareceu na dimensão de Sung Jin. Sua roupa mudou para a roupa do dia. Mas seu cabelo castanho ainda estava um pouco molhado. Ela deve ter tido que se apressar. No entanto, os 4 estavam finalmente sentados juntos em torno de uma mesa. Sung Jin bateu uma vez com as mãos e disse: agora, eu vou apresentar oficialmente todos uns aos outros. Na ordem escolhidos. Primeiro Franz. Seu sobrenome é Ozenfeld. Certo? Franz assentiu. Sim. Franz Ozenfeld. Austríaco. Ele usa uma espada de 2 mãos. Ele é hábil e muito apaixonado. Então eu o escolhi. Depois de ter um cruzamento sério de espadas. É claro.
Franz deve ter lembrado o que aconteceu quando ele passou a mão pelo cabelo e disse: Franz, é um prazer conhecer a todos. Segundo é nada. Ela é da Espanha. Então ela disse: Como você sabia? Eu não me lembro de te dizer isso. Sung Jin congelou quando ouviu isso. Ela havia lhe dito sua nacionalidade durante a primeira rodada de raids. Perto do capítulo onde todos foram exterminados. Você me disse na noite passada. Você não consegue se lembrar? Nada franziu os lábios enquanto tentava procurar em suas lembranças. Ela estava certa. Mas ela foi levada a acreditar que ela de alguma forma esqueceu de lhe dizer, já que não havia outra maneira de pensar em como Sung Jin saberia. Contrário. De qualquer forma. Ela é mestre com punhal e magia negra. Então eu escolhi ela. Nada cruzou os braços enquanto dizia Seren e Franz brevemente. Olá. Finalmente. Seren-an. Uma coreana como eu. Um fato interessante é que ela era uma das representantes da nação nas Olimpíadas em arquearia e ganhou a medalha de ouro. Franz abriu a boca para dizer: Ah! Eu pensei que a vi antes. Eu acho que a vi na internet. Na lista de mais belas estrelas olímpicas. Seren levantou uma mão e cobriu seu rosto avermelhado. Sung Jin sorriu quando disse: Bem, em nosso país ela já era uma heroína nacional. Ela provavelmente é a melhor arqueira do que qualquer outro. Seren curvou-se enquanto abaixava a mão cobrindo o rosto enquanto dizia: É um prazer conhecer todos vocês. Uma vez que as apresentações foram concluídas, Sung Jin apontou para a nota de informações diante dele. De agora em diante, se não houver nada acontecendo, eu quero chamar todos para o café da manhã e falar sobre as próximas raids. Todos concordaram com a cabeça. Então, vamos pedir primeiro. Podemos falar enquanto comemos. Da Lupin. Sung Jin chamou da Lupin. Todos os 4 caçadores pediram café da manhã de Da Lupin com muita familiaridade. Sung Jin e as pessoas escolhidas por ele encheram a mesa enquanto compartilhavam histórias durante o café da manhã. Agora que eu penso nisso. Nada usa magia. E vocês dois? Vocês usam algum feitiço? Não. Quase não utilizo qualquer magia. Eu também. Eu tentei no passado. Mas investir em força ou destreza é mais rentável ao usar o arco. Sim. Mas vocês têm os atributos que vocês obtiveram de mim. Poder mágico e poder mental. Sim. Isso é verdade. Se vocês quiserem aproveitar o que vocês têm, então por que não aprendem um feitiço ou 2? Eu acho que isso também é verdade. Uma vez que essa raid acabar, se dirijam ao mercado negro para ver se existem feitiços que se encaixam no seu estilo de luta e aprendam 1 ou 2. Se for possível, escolham apenas uma cor de magia para aprender. Sim. Entendi. Mas por que precisamos escolher uma cor? Seren perguntou. Mas nada respondeu. Os títulos relativos à magia tendem a beneficiar uma única escola por vez. Como dar efeitos bônus em magia negra? Ou reduzir os custos de mana da magia negra? Coisas assim. Ah. Realmente?
Entendo. Obrigado. Senhorita Nada. Os três conseguiram realizar conversas agradáveis sem a necessidade de se envolver. Mas, onde Senhorita Nada aprendeu a usar um punhal? Sung Jin ouviu os três conversarem com os braços cruzados. Agora que ele pensou nisso, escolher membros apenas com base em sua própria preferência poderia levar a problemas mais tarde. Os 10 finais antes de sua regressão. Houve uma questão sutil entre os membros. Eles nem sempre se antagonizavam abertamente. Mas Ilish desprezava Mustafa por ser esquisito. E Araújo sempre estava gritando com Edward. Nada também mencionou que ela evitava um Cuba por dar olhares estranhos. E Ryushin brigava com Shunsuke pelo imperialismo japonês e causou uma briga. As três pessoas até agora parecem bem. Mas as outras têm que se dar bem com elas também. Sung Jin pensou em coisas assim enquanto ele tomava café da manhã. E então? Entretanto, ele lembrou sobre a habilidade do olho de Jeremias para ouvir os pensamentos dos outros. Devo testar? Só aconteceu que a única pessoa que deveria estar ciente da existência do brinco estava sentada no lado esquerdo. Sung Jin fingiu se apoiar em seu braço enquanto tocava o brinco para ativá-lo e escutou o diálogo interno dos outros. Por 10 segundos. Que sorte de poder compartilhar o café da manhã com mulheres tão lindas. Eu poderei entrar na raid com motivação completa. Franz era um homem muito simples. Sung Jin gostou disso nele. Mas mesmo que tenhamos companheiros, qual é o objetivo? Se não pudermos entrar na raid juntos? Nada estava pensando em algo completamente diferente. Uau! Olhe para os seios da senhorita. Nada. Tão grandes. Seren deve ter olhado furiosamente para os seios de Nada. Seus dotes devem ser objeto de atenção. Mesmo para pessoas do mesmo gênero. Mas então sua voz continuou dizendo. Agora que eu penso nisso. Ela chamou Sung Jin Oppa de senhor. Peitos. Cold. Sung Jin fez uma pausa na linha de pensamentos ao tossir. Bem. Pelo menos. Não pareceu ter pensamentos mais profundos sobre ele até agora. Para começar. Sementes de descontentamento são semeadas durante raids. A hora pacífica do café da manhã como agora não poderia facilmente causar discussões. Bem, seria bom se eles pudessem se tornar amigáveis até então. Sung Jin terminou o resto da comida dele. Uma vez que o café da manhã terminou, Sung Jin acenou com as mãos para os outros três. Então, vamos nos encontrar amanhã de manhã. Uma vez que as raids acabarem. Pessoal. Cada um dos três outros retornou às suas dimensões. Era aproximadamente 30 minutos antes do início da raid. Uma vez que todos se foram, Sung Jin cruzou os braços e sentou-se em seu lugar. A próxima raid era outra de 5 membros. Depois de passar por uma raid de 10 membros 3 vezes sozinho, especialmente depois de lutar contra Ariane, uma raid de 5 membros não podia mais lhe dar alguma sensação de ansiedade. A próxima raid de 10 membros era. No capítulo 147. O foco de Sung Jin já estava preparado para a próxima raid de 10 membros. A partir desse ponto em diante, eu tenho que definir o meu objetivo para conseguir solar uma raid de 10 membros sozinho. Sung Jin decidiu.
A melhor maneira de reduzir a incerteza em Hades foi apenas tornar-se mais forte. Eu só tenho que dar o meu melhor a cada vez. E agora? Cada vez que ele se fortalecia, seus escolhidos ficavam mais fortes com ele. Ele agora precisava fazer mais esforço não só por ele, mas também para as pessoas que ele escolheu. E por um momento, Sung Jin pensou no comerciante mais escuro que o preto. Talvez até um rebelde. Esse foi um problema difícil de resolver, uma vez que era impossível ler sua natureza central. Sung Jin segurou seu brinco. Desequipar. Ele olhou para ele. Dentro da joia roxa, havia um olho sonolento olhando de volta para Sung Jin. Isso dura apenas 10 segundos. Sung Jin olhou para o olho. Mas então ele pensou em uma solução incrivelmente simples. E se eu ficar tão forte que nunca pensarão em se rebelar? Era verdade. A última vez, o frade que estava procurando por uma oportunidade de trollar não pôde ousar cometer o ato depois de ver o poder esmagador de Sung Jin. Essa pode ser a maneira mais simples e eficaz de prevenir problemas. Asterisco escolhidos recebem 20% dos meus atributos. E os atributos que recebo do título do mestre caçador são 30%. Então eles nunca podem me superar usando os bônus. Eu sempre vencerei em 1 vs 1. Se uma rebelião for bem-sucedida, eles precisariam de um mínimo de dói. Sung Jin pensou sobre isso por um momento. Como seria lutar contra Seren, Nada e Franz ao mesmo tempo? De alguma forma, os três eram espadachim, maga e arqueira. Nenhum deles tinha sobreposição de funções ou posição. Não seria fácil. Sung Jin continuou a passar a cena em sua mente. Asterisco então invocando Caim e Soldamir primeiro. Tendo o romance dos três reinos para se auto-ler. E Seren também tem o Mai ou Humanoides. HM. Nesse caso, ele ficou sentado durante alguns minutos simulando através de sua mente. Sung Jin finalmente chegou a uma conclusão. Por pouco. Mas mal posso ganhar. Seria difícil. Mas estava confiante de que poderia ganhar. Antes da raid de Shao Gao, ele definitivamente perderia. Mas Sung Jin agora tinha o poder do Anel do Grande Sábio ao seu lado. O principal problema estava em ser apunhalado pelas costas durante uma luta total. Esse foi o momento mais vulnerável para uma traição. A razão pela qual o trollamento de Edward levou à aniquilação do grupo foi porque ele havia traído o grupo enquanto enfrentavam o Rei Demônio. Edward era forte. Mas ele não poderia ter ganho uma luta sozinho contra apenas 2 dos 10 membros finais. Sung Jin fechou os olhos e continuou a pensar. Eu tenho que filtrar os membros bem. E monitorá-los com cuidado. Eu preciso ficar tão forte que eu posso remover todos os elementos de instabilidade para que eu possa levar as raids a um fim. E então ele foi teletransportado. Para o 11º capítulo. Para o Planalto Congelado Cariara.